Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre os critérios de divisibilidade, só que agora a parte 3, né? O que nós vamos estudar aí na parte 3? Nós vamos aprender a como identificar quando os números são divisíveis por determinados algarismos, principalmente os principais algarismos que são de 2 a 10. Então, sem precisar fazer conta, dividir lá um número pelo outro e ver se a divisão é exata ou não, para poder identificar se o número é divisível ou não, a gente vai aprender aqui hoje algumas regrinhas para os números de 2 a 10, beleza? Eu quero muita atenção da aula de vocês hoje, porque o conteúdo não é difícil, porém a gente tem que memorizar, gravar algumas regrinhas aí. Este é um conteúdo que, se vocês pegarem desde já, vocês não vão ter dificuldade alguma para poder fazer algum exercício mais à frente que use a divisão, certo? Então, às vezes, a gente não precisa pegar e fazer a conta de divisão para ver se ela é exata ou não, para identificar se o número é divisível ou não, certo? Basta a gente saber aqui aplicar as regrinhas, beleza? Então, o assunto da aula de hoje é sobre isso. Bom, vamos identificar então. Eu vou falar para vocês, eu vou explicar a regra da divisibilidade de cada um dos algarismos de 2 a 10. Como que a gente vai identificar se um determinado número é divisível ou não por esses algarismos, beleza? Então vamos lá. Iniciando aqui a aula. Bom, o número vai ser divisível por 2, pessoal, quando qualquer número terminar em número par. Certo? Então, qualquer número que termina em par, em algarismo par, é divisível por 2. Quem que são os números pares? Coloquei aqui para vocês. Olha lá. É o número 0, 2, 4, 6 e 8. Então, qualquer algarismo que termine com algum daqueles números ali, que são os números pares, vai ser divisível por 2. Exemplo que eu deixei aqui para vocês. 12. 12 é divisível por 2. Por quê? Porque 12 é par, termina em 2. 26. 26 é divisível por 2. Por quê? 26 termina em 6. 6 é número par. 388. 388 é divisível por 2. Por quê? Porque 8 termina em número par. Beleza? 514. 514 também é divisível por 2. Por quê? 514 termina em 4 e 4 é algarismo par. Beleza? Precisei dar uma mexidinha na câmera aí porque estava querendo tombar. A pessoa se cai, socorro. Então vamos continuar. Então, só para revisar aqui. Então, os números vão ser divisíveis por 2 quando os algarismos forem pares, beleza? É uma das regras mais fáceis aí. Agora, e quando for divisível? Quando que eu vou identificar um número que consegue ser divisível por 3? Na regrinha da divisibilidade por 3, pessoal, olha aqui o que eu coloquei. A soma dos números, aqui está abreviado, tá? Significa a palavra números, aqui eu não quis escrever. É múltiplo de 3. O que significa isso? Essa regrinha está falando para a gente o seguinte, que um número vai ser divisível por 3 quando ele aparecer na tabuada do 3. Então, por exemplo, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, que são os números que aparecem na tabuada do 3, esses são divisíveis por 3. Mas quando forem números maiores que esses que aparecem na tabuada do 3, basta a gente somar os algarismos que estão formando este número. A soma destes algarismos tem que aparecer na tabuada do 3. Como assim? Olha lá. 6 é divisível por 3 porque 6 tem na tabuada do 3. 6 tem na tabuada do 3. 9 é divisível por 3 porque 9 também tem na tabuada do 3. 15 também, porque também tem na tabuada do 3. 27 também, porque também aparece na tabuada do 3, certo?
Só que agora 81, 117 são algarismos maiores. A tabuada do 3 vai até 30. Como que eu vou identificar se esses dois algarismos aqui são divisíveis por 3? O que a gente vai fazer? Seguir a regrinha. Vai somar os números e ver se ele vai aparecer na tabuada do 3. Então, observem aqui. O número 81. Se eu somar 8 mais 1, que são os algarismos que formam o número 81, quanto que dá 8 mais 1? Dá 9. 9 tem na tabuada do 3? Tem. Então, 81 também é divisível por 3. O 117, mesma coisa. Se eu somar o algarismo 1 mais 1 mais 7, que são os 3 algarismos que formam o número 117, vai dar quanto? 1 mais 1, 2. 2 mais 7 também é 9. E 9 também tem na tabuada do 3. Então, 117 também é divisível por 3. Beleza? Então, qualquer número que, se eu somar os algarismos e ele tiver na tabuada do 3, ele vai ser divisível por 3. Beleza? Vou pegar um outro número aleatório. Tipo, olha lá, observe isso daqui, ó. 1.500. Será que 1.500 é divisível por 3? Olha lá, vou somar os algarismos. 1 mais 5 mais 0 mais 0. Quanto dá 1 mais 5 mais 0 mais 0? Dá 6, né? 1 mais 1 é 1 mais 5, 6. Com 0, 6. 6 não tem na tabuada do 3? Então, 1.500 também é divisível por 3. Beleza? Bem simples a regra. Próxima regrinha, a divisibilidade por 4. Na divisibilidade por 4, olha o que está escrito. O número formado pelos dois últimos dígitos é divisível por 4. Ou seja, qualquer número que esteja acima da tabuada do 4, a tabuada do 4 vai até 40. Então, a gente sabe que 4, 8, 12, 16, 20... 24, 28, 32, 36 e 40 são divisíveis por 4, certo? Está na tabuada do 4. Só que quando forem números maiores que 40, a gente vai ter que olhar os dois últimos algarismos e ver se eles são divisíveis por 4. Então, por exemplo, olha aqui, eu tenho 16 no primeiro exemplo. 16 é um número que tem na tabuada do 4. Então, inquestionável, ele é divisível por 4. 32 também. 32 também tem na tabuada do 4. Inquestionável, é divisível por 4. Só que agora, observe o número 504, que está aqui. 504 é um número alto. Como que eu vou identificar se 504 é divisível ou não por 4? Não vou precisar fazer a continha lá, 504 dividido por 4 e ver se a divisão vai dar resto ou não, para eu saber. Olha lá, eu vou seguir a regrinha da divisibilidade. A regrinha da divisibilidade por 4 está falando o que para a gente? Para a gente observar os dois últimos algarismos. Esses dois últimos algarismos vão ser números que vão estar na tabuada do 4. Então, olha lá, o número é 504, os dois últimos algarismos são 0, 4. 4 não tem no tabuada do 4? Então, 504 é divisível por 4. Olha aqui o outro exemplo. Tem o número 948. Pediu para a gente observar os dois últimos números. Os dois últimos números é 48. 48, será que tem na tabuada do 4? Se a gente continuar, dá para continuar, né? 4 vezes 10, 40. Aí 4 vezes 11, 44. 4 vezes 12, 48. Então, 948 é divisível por 4 também. Beleza? Então, a divisibilidade por 4 é a gente observar os dois últimos algarismos, se eles vão aparecer na tabuada do 4, vão ser divisíveis por 4 ou não. Beleza? A divisibilidade por 5 é a mais fácil de todas. Eu acho ela, de todas as regrinhas aqui de divisibilidade, a mais fácil. E é a mais simples, porque é a mais simples.
Na divisibilidade por 5, pessoal, o número ele precisa terminar em 0 ou em 5. Se ele terminar em 0 ou em 5, ele é divisível por 5. Tanto que a tabuada do 5, ela é desse jeito, né? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 5, 25. E assim por diante. Ela vai, uma hora termina em 0, outra hora termina em 5, outra hora termina em 0, outra hora termina em 5. Então, um número para ser divisível por 5, ele tem que terminar em 0 ou em 5. Olha os exemplos que eu deixei aqui. 95 é divisível por 5? É porque termina em 5. 240 é divisível por 5? É divisível por 5 porque termina em 0. 1.325 é divisível por 5? É divisível por 5 porque termina em 5. 5.000 é divisível por 5? É divisível por 5 porque termina em 0. Beleza? É a mais fácil das regras. Agora a gente vai para a divisibilidade por 6. Na divisibilidade por 6, ela é uma regra também que é uma das que eu mais gosto, porque ela é bem interessante num aspecto. Para um número ser divisível por 6, pessoal, sem eu precisar fazer a conta lá, pegar o número, dividir por 6 e ver se a divisão vai dar exata ou não, olha o que diz a regrinha. O número ele vai ter que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, qualquer número que vai ser divisível por 6, ele precisa, obrigatoriamente, ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Ele não pode ser só divisível por 2 ou só ser divisível por 3. Ele tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Como assim, professor? Olha aqui no exemplo. Nós temos 12. Já sabe que 12 é divisível por 6 porque 12 tem a tabuada do 6. Mas vamos aplicar a propriedade aqui que eu estou explicando. 12 é número par? É número par porque termina em 2. Então, 12 é o quê? Divisível por 2 também, não é? Então, ok. 12 é divisível por 3? É divisível por 3 porque 12 tem a tabuada do 3, não tem? Então, olha lá, o número 12, como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, ele também vai ser divisível por 6. Beleza? O número 24, mesma coisa. Olha lá, 24 é número par, então é divisível por 2. 24 tem na tabuada do 3 também, que é 3 vezes 8. Como foi divisível, então, por 2 e por 3 ao mesmo tempo, 24 também é divisível por 6. Professor, 24 também é divisível por 4, porque também tem na tabuada do 4. Exatamente. Né? Ele também é divisível por 4. Só que aqui o que nos interessa, para ele ser divisível por 6, ele precisa ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? E um número, já pegando esse gancho da explicação, um número ele não vai ser necessariamente divisível só por um algarismo. Tem número que pode ser divisível por 2, por 3, por 6, por 4, certo? Tudo isso ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá. Continuando. Número 54. Olha agora, 54 já é um número que não aparece na tabuada do 3. A gente sabe que o 54 ele é divisível por 2. Por quê? Porque ele é par. Mas como que a gente vai ter certeza se o 54 é divisível por 3 também, para aí ele poder ser divisível por 6? Ah, professor, vou fazer a conta 54 dividido por 3 e ver se dá exato. Não vai fazer isso, não precisa fazer mais isso. Vai fazer o quê? Vai aplicar a regrinha da divisibilidade por 3. O que tem que fazer na divisibilidade por 3? Somar. 5 mais 4 dá quanto? Dá 9. 9 não tem na tabuada do 3? Então significa que o 54 também é divisível por 3. E eu não precisei fazer a conta. Como o 54 é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então ele é divisível por 6 também. Beleza? O número 1200. 1200 é divisível por 2 porque ele é número par. Terminou em 0. E agora, 1200 é divisível por
por 3? Olha lá, se eu somar os números. 1 mais 2, 3. Com 0, 3. 3 não tem na tabuada do 3? Então, 1.200 também é divisível por 3. Beleza? Como ele é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, então 1.200 é divisível por 6. Beleza? Não pode esquecer as regrinhas, tá bom? Então, cada número tem uma regrinha. Então, para eu identificar se o número é divisível por 6, eu já tenho que saber de cabeça a regra da divisibilidade por 2 e a regrinha da divisibilidade por 3. Beleza? Vamos para o próximo. Vocês perceberam que agora não tem, do 6 eu pulei para o 8? Cadê o 7 aqui? O 7, pessoal, ele é um número que ele não tem uma regra simples. Então, não existe uma regrinha para ele aqui. Para a gente identificar se um número é divisível por 7, uma outra regra mais complexa. Então, neste caso, a gente precisa saber quais são os números que estão na tabuada do 7, que no caso é 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49, 56, 63 e 70, né? Podem reparar que não tem uma ordem. Tem hora que aparece número ímpar, tem hora que aparece número par, né? Então, na divisibilidade do 7, não existe uma regrinha simples para ele. O que a gente faz? Aí, neste caso, a gente tem que dividir mesmo o número e ver se ele é divisível por 7 ou não. Se na hora de dividir por 7, na conta der resto zero, não der resto, melhor dizendo, significa que o número é divisível por 7. Agora, se sobrar resto na divisão, é sinal que o número não é divisível por 7. Beleza? Então, não tem uma regrinha simples para ele. Divisibilidade por 8 agora. Olha lá o que diz a regrinha. Na divisibilidade por 8, os 3 últimos algarismos formados são divisíveis por 8. Então, os 3 últimos algarismos que tiverem no número são números que vão estar presentes na tabuada do 8. Vai ser divisível por 8. Então, por exemplo, na tabuada do 8, qualquer número que esteja lá vai ser divisível por 8. Beleza? E quando for um número acima de 80, que é o 8 vezes 10? Olha lá, 1016. 1016 vai ser divisível por 8? Vai porque, olha lá, os 3 últimos algarismos, quem são? O 0 e 16. Ou seja, 16 mesmo. 16 não tem na tabuada do 8? Tem, né? Que é 2. Então, que é 8 vezes 2. Portanto, então, 1016 é divisível por 8. Beleza? Aqui, 3.000. Quem são os 3 últimos números? 0. 8 vezes 0 não dá 0? Então, tem 0 na tabuada do 8. Então, 3.000 é divisível por 8. Aqui, 2032. Os 3 últimos algarismos são quem? 0 e 32. Ou seja, 32 mesmo. 32 não tem na tabuada do 8? Tem, né? Que é 8 vezes 4. Então, 2032 também é divisível por 2. Por 8. Beleza? Só por curiosidade, desses 3 algarismos aqui, se a gente fosse identificar se eles fossem divisíveis por outros números, quais outros números que nós diríamos que estes 3 algarismos são divisíveis? Vamos fazer? Então, além de eles serem divisíveis por 8, vamos observar aqui. O 1016, ele é par, não é? Se ele é par, então ele é divisível por 8 e por 2. Ele seria divisível por 3 também? O que tem que fazer para ser divisível por 3? Pegar os números e somar. Se tiver na tabuada do 3, ele é. Então, 1 mais 0 mais 1 mais 6 dá 8. 8 tem na tabuada do 3? Não tem. Se não tem, então 1016 não é divisível por 3. Já elimina a possibilidade dele ser o quê? Divisível por 6 também. Porque para ser divisível por 6, o que tem que acontecer com ele? Ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Beleza? Por 7 não é também, mas se a gente quisesse saber, ele teria que fazer o quê? Pegar o 1016 e dividir por 7. Aí ia ter que fazer a continha, tá certo? O número 3000 é divisível por 2? Além de ele ser divisível por 8,
ele é divisível por 2? Ele é. Por quê? Termina em 0. Se eu pegar os algarismos e somar todos, dá quanto? 3 mais 0 mais 0 mais 0. Dá 3, que é a regrinha da divisibilidade por 3. 3 tem no tabuado do 3, então 3.000 também é divisível por 3. Olha lá que interessante. Eu falei que ele era divisível por 2 porque ele era par, e acabamos de descobrir que ele também é divisível por 3 porque os algarismos vão ter na tabuada do 3. Então ele foi divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então significa que ele também é divisível por 6. 3.000 é divisível por 5? Também é divisível por 5. Por quê? Terminou em 0. Beleza? Super interessante, né? E o número 2032? 2032, além de ele ser divisível por 8, ele é divisível por 2 porque ele é par. E por 3? Vamos pegar os algarismos, a regrinha da divisibilidade por 3 é pegar os algarismos e somar. Então, 2 mais 0 mais 3 mais 2. 2 mais 3, 5. 5 mais 2, 7. 7 tem na tabuada do 3? Não tem. Então, não é divisível por 3. Se não é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo, não é por 6. Também não é por 5, porque não divide, não termina nem em 0 e nem em 5. Beleza? Interessante, né? Interessante, e eu quero que fique fixo isso para vocês. Um número, ele pode ser divisível por vários números, tá? Às vezes ele é divisível só por aquele determinado número, mas a grande maioria das vezes ele é divisível tanto por um número quanto por outro, tá bom? O que eu estou fazendo aqui com vocês é passar as regrinhas da divisibilidade de cada um desses algarismos aqui, tá bom? Mas o que a gente tem que saber é que um número ele pode ser divisível por mais de um desses números aqui, beleza? Tanto que eu vou passar um exercício para vocês desse jeito. Vou colocar lá, por exemplo, uma nuvem com vários números e vou pedir para vocês identificarem para mim desses números por quais eles são divisíveis, beleza? Olha lá. E aí vamos para a divisibilidade por 9. A divisibilidade por 9 ela é muito parecida com a divisibilidade por 3. Olha lá. Só que aí tem um pequeno detalhe. A soma dos números é múltiplo de 9. Ou seja, vai fazer igual a divisibilidade por 3. Vai somar os números que formam, os algarismos que formam um número. Certo? Só que agora o número não vai ter que aparecer na tabuada do 3. Se é divisibilidade por 9, vai ter que aparecer na tabuada do 9. Tabuada do 9 vai até 90. Então, 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 e 90 são divisíveis por 9. Só que quando ele for maior, então, ó, 63 e 81, inquestionável. Aparece na tabuada do 9 é divisível por 9. Só que agora, olha o 207. Como que eu vou identificar se o 207 é divisível por 9? Vou somar. Então, 2 mais 0 mais 7. Quanto que dá 2 mais 0 mais 7? Dá 9. 9 tem a tabuada do 9. Então, 207 é divisível por 9. 378. Quanto que dá 300, a soma dos algarismos que formam 378? Vamos lá. 3 mais 7, 10. 10 mais 8, 18. 18 tem na tabuada do 9? Tem. Então, 378 é divisível por 9. Beleza? E agora, pessoal, eu vou aproveitar um pedacinho dessa lousa, eu vou apagar e já vou passar rapidinho o último algarismo que está faltando aí, que eu não passei porque não coube na lousa, que é a divisibilidade por 10. Quando que o número vai ser divisível por 10, pessoal? A divisibilidade por 10 ela é muito fácil também. Na divisibilidade por 10, o número termina em 0. Então, qualquer número terminado em 0 é divisível por 10. Então, exemplo. Quem são? Vou colocar aqui uns 4 exemplos.
10 é divisível por 10 mesmo. 30, 50, 1000, 20.000, 1.000.000, 150.000. Todos os números que terminarem em 0 vão ser divisíveis por 10. Tudo bem? Pessoal, é isso então. Então essa é uma regrinha que a gente vai ter que saber, tá bom? E é uma regrinha que, se vocês aprenderem agora, qualquer tipo de divisão que vocês possam vir a fazer à frente e que às vezes não dá tempo de fazer a conta e você quer saber se o número é divisível ou não, é só lembrar das regrinhas e aplicar elas. Você vai chegar no resultado super certo, super preciso. Tudo bem? Vou passar um exercício então, um exercício desse que eu comentei com vocês. Vou colocar vários números e vocês vão me identificar se os números são por quais números esses números que eu passei vão ser divisíveis. Tá certo? Obrigado.